Opa, beleza? Que eu tinha. Hoje eu vou estar dando continuidade à app que foi desenvolvida, né? Que foi dado continuidade no vídeo anterior. Hoje eu vou estar colocando em uma feature de e-mail, né? Onde a gente vai estar utilizando N entidades, a gente vai estar utilizando aí o próprio Android, né? Uma nova view que veio junto com a lib de suporte do Material Design, que é a Test Input Layout, que permite colocar o float label, ok? Vamos estar utilizando aí o PHP, o componente PHP Mailer, né? Lá no servidor web a gente está enviando um e-mail. Vamos estar utilizando o servidor SMTP da Amazon, da AWS, ok? Beleza. Aqui tá as entidades, no caso, aqui do test field, no caso aí do float label, ok? Vou mostrar que tem algumas coisas aqui, mesmo parecendo que a gente está utilizando, mesmo a gente utilizando a lib de suporte, ela não foi implementada ainda, ok? Por exemplo, a linha vermelha quando tem um erro. Aí está o teste input layout, package que a gente vai estar utilizando, vamos estar utilizando aí um ícone do Material Design, que no caso é o de VR, né, Material Design Icons, o próprio AWS, né, que eu recomendo muito que você, se você não conhece, você já comece já criando a sua conta, que ele tem 12 meses, uma conta de 12 meses gratuito, apesar de ser bem limitada, no caso, a principal entidade, que é o EC2, você consegue utilizar ainda bastante coisa, inclusive o que a gente vai estar utilizando aqui hoje, e de graça, né, no plano gratuito, mesmo se não tiver no plano gratuito, se você respeitar os limites deles, você vai estar utilizando de graça. Enfim, vamos voltar lá para o nosso projeto. Como é que está nosso projeto hoje? Dessa forma, e tem um bug, né, tem dois bugs evidentes. Quando você faz assim, ele mostra o progress aqui também, ó. Quando ele já está mostrando o sweep, não era para ele mostrar o daqui também. Beleza, não mostrou nada, não veio nenhum dado porque não tem. Se a gente continuar descendo, mostrou o progress, ok? Mostrou o progress novamente porque tem mais carros antigos. Aí mostrou mais uma vez, não tem mais carros depois disso. Ele já reparou, ele já era para ter sido notado no código que não tem mais carros, não era para ele fazer o progress novamente. Se você fizesse aqui, ó, ele continua fazendo, né? Isso daqui acaba com a bateria do usuário, faz ela acabar mais rápido. Se o cara ficar aqui tentando, enfim, e também com a banda 3G dele, se ele tiver com aquelas bandas que você tem que pagar, enfim, isso é um problema sério. Então, primeiro agradecer aí ao Renan Siqueira que notou isso, né? E como corrigir isso? É bem simples. A gente vai vir aqui no nosso car fragment. Eu já coloquei uma variável de instância aqui do tipo boolean e slash item. A gente vai lá embaixo no nosso do after, ok? E a gente sabe que quando o nosso aux position é igual a zero, quer dizer que a gente não está aplicando o carregamento de dados novos, e sim de dados antigos, né? Então, quando for zero, a gente vai colocar aqui, sem entrar aqui deu tudo certo, né? O JSON veio, mesmo vazio, ele veio até aqui. Tudo certo, veio bem formatado, bem mal formatado. Então, fora do loop, ok? Se esse cara é zero, quer dizer que está carregando dados antigos. A gente coloca aqui, ok. E se esse camarada aqui é zero, quer dizer que não tem dado nenhum mais. A gente coloca aqui e, né, já é o suficiente para a gente, a nossa lógica, porque se essa condição, opa, aqui é igual a zero, se essa condição for aceita, quer dizer que não, realmente não tem mais dados a serem carregados, né, dados antigos do servidor. A gente coloca aqui is last item recebe true. E a gente vai usar esse camarada aqui no único lugar onde carrega dados antigos, que é no screw. A gente vem aqui não no sweeper, mas no onCreateView, e tem aqui, ó, onScrewed do onScrewListener. A gente vem aqui no condicional, onde chamaria, né, o volley para carregar mais dados, e coloca aqui, ó, exclamação, porque quando for false, quer dizer que é para ele continuar. Quando for true, quer dizer que já é o último item, já tem o último item, então não continua. Então, essa condicional vai travar, né, esse carregamento extra aqui de baixo. Ele não vai aparecer mais quando já tiver terminado. E outro problema é quando você dá o sweep e aparece, a gente dá o sweep e aparece aquele progress aqui ainda. Era para aparecer só o sweep. O nosso progress, que é o pbload, ele é apresentado a partir aí do nosso do before. Aqui está ele. A gente só vai apresentar ele, então, se não for um carregamento de dados novos. Então a gente vai pegar essa lógica aqui, ok? Só confirmar até onde vai isso mesmo. Essa condicional aqui e aplicar um operador ternário aqui dentro. Se isso aqui for true, quer dizer que a gente não deve mostrar o nosso pb load. Então coloca view gone. Opa. Caso contrário, a gente deve apresentar, ok? E
Beleza, já conseguimos resolver esses dois problemas. Se a gente for executar aqui, ok, carregando a primeira vez, eu coloquei um delay no servidor para a gente conseguir ver o progress. E agora se eu pegar o sweeper, não aparece mais o nosso progress, só o do sweeper. E carrega mais. E aí tem que fazer isso aqui pela última vez. E ele não vai mais. Se você for para outras listas, ele vai fazer, né, pelo menos a primeira vez, por causa que são instâncias distintas, né? Então, beleza. Agora vamos para o nosso desenvolvimento da nossa feature de e-mail. Primeira coisa, a gente vem aqui para o Activity Contact, que é eu já criei a nossa Contact Activity, eu estou indo para o layout dela agora, já está criado. Não tem nada do que a gente já não sabe, quem está acompanhando a série aí, né, os outros vídeos, os vídeos anteriores. Basicamente eu coloquei o mesmo layout do main activity, só que eu tirei aquela vinculação, né, do behavior, que quando a gente tinha o screw, fazia com que o nosso... Eu vou entrar aqui, ó, vou entrar pelo e-mail, é exatamente essa daqui, que fazia com que a nossa toolbar sumisse ou voltasse, né? E aqui está o nosso float label. Quando você clica, dá o foco, ele faz essa animaçãozinha aí, enfim, respeitando aí o comportamento do material design. Beleza, né? Esse efeito é aplicado por causa do nosso teste input layout. Aqui tudo tranquilo, tirei o behavior, não tem vinculação nenhuma para poder ficar movimentando para cima e para baixo. E o nosso root aí, não o nosso root, né? Nosso root de conteúdo sem ser o container toolbar, é o nosso screw view. Tem um linear layout e aí entra o formulário, né? Que tem o teste input layout e dentro dele tem o edit test, que é exatamente o edit test que fica o nosso color hint, que é a cor do nosso texto aí, o nosso label, a, cor, a própria cor do texto, o próprio hint, fica tudo mesmo no edit test, a gente coloca mesmo no teste input layout somente, altura, largura, poderia colocar também algumas entidades de erro, mas a gente vai setar via Java Code quando tiver erro no edit test, ok? E o ID, porque a gente vai ter que estar acessando também o teste input layout lá, para a gente poder setar o erro quando houver erro, né? Poder estar acessando a view. E esse daqui é onde vai entrar, no caso, o assunto. Ele não é multiline. E esse daqui é multiline, que é exatamente a mesma coisa, só muda o ID, né? E esse atributo que a gente colocou, né? Para permitir que tenha mais linhas para o usuário entrar com a mensagem. No BigDeal, né? É só colocar aí a view, o teste input layout. Android Support Design Widget, ok? E agora a gente vai para o nosso Contact Activity, que eu já deixei algumas coisas prontas, inclusive a implementação do Transaction. Pelo menos os métodos já estão ali, ok? No vídeo anterior eu já mostrei várias vezes como é que a gente trabalha com o Transaction. No caso da loja a gente está utilizando aqui. Então se você viu o vídeo anterior não vai ter muito problema em entender não. Aqui eu já coloquei as views que eu vou estar acessando. Eu vou voltar aqui, eu acabei pulando uma coisa. É que lá no final tem o Screw View, né? E tem um frame layout que vai servir como um proxy. Quando a gente for enviar os dados, né, a mensagem de contato, a gente vai colocar esse camarada que está gone, ele vai colocar ele na tela, ele vai ficar sobrepondo o formulário, né, na verdade a tela toda, menos a toolbar, com esse progress bar rodando no meio, ok? E aí eu coloquei uma cor cinza e com opacidade 6,6. Se eu colocasse 0,0 é totalmente transparente, branco, branco é totalmente opaco, ok? Quando a gente coloca esses dois a mais aqui. Então eu coloquei um cinza bem fraquinho, okay, por causa da opacidade, para a gente conseguir ainda ver o formulário, né, através do nosso background que está transparente. Beleza, esse formulário está em cima do Screw View, porque ele vem depois, e porque o Coordinator Layout ele herda do Frame Layout. Então ele trabalha com views em cima de views, ok? Beleza, ele está gone, porque a gente não está enviando nada, então ele não aparece enquanto a gente enviar alguma coisa. Voltando aqui para o nosso Contact Activity, a gente já tem aqui, ó, FLProxy, que é o nosso frame layout que está escondido. Tem o nosso teste input layout, que é referente, que está sendo o wrap do nosso edit teste de assunto. O mesmo para o mensagem, teste input layout, que está sendo o wrap do nosso edit teste de mensagem. A gente precisa de acessar os 4, no caso os 5, né? E aí o nosso toolbar, no BigDeal novamente. Aqui a gente tem uma nova classe, Contact, vou até abrir aqui, Contact, que ela vai ter o e-mail do usuário. Né? Você viu que aqui não tem e-mail, porque a gente vai pegar o e-mail com uma função útil que eu coloquei aqui, que ela pega
o e-mail primário do usuário no device, né? Pega no background, a gente não precisa de pedir para o usuário entrar com e-mail, é menos um campo para o usuário preencher, ok? Beleza. Então a gente tem o e-mail, o assunto e a mensagem. Beleza. O outro é o response. A gente tem o código, no caso, se a gente for utilizar para trabalhar com erros, o status e a mensagem. Na verdade, essa classe eu criei aqui porque a gente vai ter uma classe lá no servidor que ela tem que enviar para a gente de retorno o status e a mensagem. Então eu preferi colocar dentro de um objeto que fica mais tranquilo para ler depois. Então está aqui o response, está aqui o contact, e aqui no nosso wrap object to network, se você viu o vídeo anterior, eu acrescentei só mais uma entidade, que é o contact. E a gente ainda vai continuar precisando do car quando a gente for utilizar o contact. Mais para frente você vai entender. Então adicionei mais um construtor, ok? Que vai ter o car, o method, que vai ser lá o filho do nosso controlador, e o contact entrando também. Beleza? Fechando aqui, né? A vantagem da maneira que a gente implementou o network, as classes de network e interface, é que eu não preciso de mexer mais nada aqui. Porque quando chega aqui, JSON Object, vira todo mundo um objeto JSON e é enviado, né, como string para o servidor web. Então a gente não precisa mais de mexer nesse camarada. Por enquanto não, até essa implementação não. Voltando aqui para o Contact Activity, acessou as views, inclusive pegamos as referências do layout de todas elas. A gente vai enviar um car, né, lá do nosso adapter. Aí eu volto para o adapter, você lembra que quando eu cliquei aqui, vou voltar, vai ficar até aberto aqui, ó. Quando eu cliquei aqui, base 0 na nossa lista, 0, 1, 2, 3, né? Eu identifiquei aqui no cara adapter, veja o vídeo do context menu se você não viu ainda, para você entender o que eu fiz aqui. Tava chamando essa view, essa activity antes, que era só para mostrar que podia chamar uma activity, né? Se você viu o vídeo do context menu, eu chamava activity de carro, mas agora a gente tem um propósito. Quando for posição 3, que na verdade é 4, quer dizer que a gente quer enviar uma mensagem, né? Um e-mail, enfim, para o vendedor, para a empresa que está vendendo aquele carro. Então o que eu faço? Eu pego o carro para a gente saber qual foi o carro, né, que o usuário partiu para enviar a mensagem, envio o carro lá para a nossa Contact Activity via bundle, né, put extra. Lembrando que a nossa classe K implementa, né, o parcelable, então não tem problema de enviar dessa forma. E aí eu chamo aí nossa Contact Activity para poder aqui, ó, acessar o carro. Lembrando que o carro também é uma variável de distância junto com o contact. Beleza. Acessamos todos os dados necessários aí. Chegamos no onStop, como se você viu o vídeo anterior, você vai entender por que eu estou utilizando o onStop, para a gente encerrar a instância, no caso aí, a execução do Volley com uma entidade que tem essa tag, né? A gente encerra ela, se a gente chegar no onStop. E o onCreateOptions menu, o OnOptions Item Selected, se você vir aqui, vamos clicar aqui de novo, entrar em e-mail, a gente tem aqui esse icon que a gente vai estar utilizando aí como button para enviar o formulário, ele está sem ação, e aqui a volta que está com ação, se você vir aqui, ó, id igual android.r.id.home, se você viu os anteriores, você sabe que é dessa forma que a gente faz para a gente voltar, né, utilizando aí no caso esse arrow back do nosso toolbar, e aqui que está a chamada dele, né, que permite ele aparecer, enfim. Nada demais até agora, a gente vai ter que colocar uma lógica aqui, mas mais pra frente a gente chega até ela. E então os nossos métodos, né, da nossa transaction, que a gente é obrigado a implementar, e acabou que a gente não fez nada ainda. Beleza, vamos começar a implementação, a gente vai vir em car fragment, vamos evitar a fadiga, vamos copiar essa parte aqui, ok? Voltando aqui para Activity, Contact Activity. Aqui não vai ser o nosso PB Layout, vai ser o nosso proxy, ok? A gente não vai precisar de fazer essa verificação aqui, só colocar aqui flproxy set visibility view visible. Né? Toda vez que a gente chegar aqui no do before, quer dizer que realmente é para a gente colocar o nosso proxy, a nossa máscara, né, para proteger o formulário, o usuário não tentar fazer, enfim, mostrar ao usuário que está sendo processado alguma coisa no background. E aí a gente vai verificar se tem internet, igual a gente fez nas outras entidades. Não precisa de getActivity, a gente coloca o this, ok? E aqui a gente não vai ter o car mais, né? O car vai ser preenchido em outro lugar. Beleza, essa parte também a gente não vai precisar, e a gente vai usar um outro construtor, aquele novo construtor, que ele vai receber o carro, o método e o contact. Eu chego aqui e coloco contact, e aqui vai ser outro método, send outro filtro, contact. Lembrando que essa parte aqui é importante lá no servidor web,
É ela que utiliza essa parte aqui. Aqui no local a gente não utiliza ela para nada. Beleza, né? Eu vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou pegar os dados do formulário para a gente poder chegar até aqui, para depois a gente vir para o do after. A gente vai ficar com essa implementação aqui no do before, a gente provavelmente não vai alterar nada. E se esse camarada receber o clique, esse camarada a gente tem que saber qual é o ID dele. Então menu contact, eu já coloquei aqui action send, né? Não tem nada demais, aqui é o icon, né? Que eu baixei daqui, exatamente esse camarada aqui, ok? Vamos voltar lá. Vou fechar aqui que eu vou acabar não voltando mais aqui, só action send, deixa eu pegar esse ID. Daqui a pouco eu volto no Android Manifest para explicar algumas coisas. Venho aqui, if id igual a r, id send, né, action send, a gente já pode fazer o que? A validação do formulário. Aqui dentro, ok? A gente vai verificar, por exemplo, se o nosso ET_subject getTest toString length é igual a 0. Se for igual a 0, então a gente tem que apresentar um erro. Lembrando que o wrapper dele é esse camarada aqui, ó. O TIL, que é Test Input Layout Subject. Como é que a gente apresenta o erro? A gente vem aqui, set erro enable true, TIL, set erro. Vou colocar aqui, entre com um assunto. Ok. Caso contrário, ele preencheu já o dado. Então a gente vem aqui, pega só esse camarada aqui, coloca false. Beleza. Mesmo comportamento agora para mensagem, né, para o campo de mensagem. Só vamos mudar aqui e botar message. Aqui também. E agora é só tem que mudar a mensagem ali também. Entre com uma mensagem de contato. Ok. Né? Validamos então a mensagem. Bem simplesinha a validação. E o assunto. Se passar aqui sem problema, a gente vai e chama a conexão, né, para enviar os dados. Network, get instance, bota o contexto, ele vai pegar o application context lá no background. Então, execute. Uma entidade que implementa aí o transaction é o próprio this, né, a nossa própria activity. E a tag, né, que é contactActivity.class.getName. Ok? Só tem um porém, de qualquer forma, do jeito que está aqui, tendo validado ou não os dados, ele vai passar, né, e vai chamar. A gente vai utilizar então, vai chamar a network. A gente vai utilizar então uma variável auxiliar aqui, chamada hasError. Aqui a gente tem que iniciar com false, porque não é variável de instância, então ela não é inicializada. E em ambos os casos, se entrar, eu coloco true. Ok. E aí eu verifico aqui se hasError é false. Se for false, a gente pega esse camarada e executa ele. Caso contrário, a gente não faz nada. Porque o erro já foi apresentado debaixo dos campos, né? Ele já vai saber, o usuário já vai saber que tem um erro. Só um detalhe, a gente já tem o nosso objeto carro preenchido, que a gente pegou aqui no intent, mas a gente não tem o nosso contact preenchido ainda. Né? A gente vai preencher ele exatamente aqui. Se der tudo certo, a gente vem aqui, contact, e coloca aí 7,5, copia aqui. O e-mail vai vir da útil tcm get email account manager e coloca aqui o contexto this. Esse método aqui é um método que eu utilizo também na app do blog para obter o e-mail primário, né, no device do usuário. Lembrando que ele pode ter mais de um e-mail. Não tem muita coisa para falar, a não ser que eu utilize uma expressão regular para verificar se realmente é o e-mail. Sendo o e-mail, eu retorno ele, beleza? Enfim,
você pode estar utilizando aí, né? Foi o que eu falei, não tem muita coisa para falar, a não ser que eu estou utilizando uma expressão regular para saber quando é o e-mail não dos dados retornados. Ok, volto aqui, peguei o e-mail, setei o e-mail, setei o assunto, a mensagem, e agora chamei o network e vou chegar em do before. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se tem internet, se sim, eu já dou, crio o nosso wrapper, ok? Retorno ele, já tem o K, o método correto, e agora a gente tem que chegar com retornar os dados. Que a gente faz? Só recapitulando, esse camarada de pegar o e-mail aqui, ele exige uma permissão a mais. Então aqui no Android Manifest, né, eu tenho uma permissão a mais, que é o get account. E voltando ainda mais, que eu quase passei batido, aqui no nosso contact, se você reparar, aqui no Tubar tem um tema só para ele, né, que se chama, ele é autocomentado, tema contact activity Tubar back arrow. Então você já sabe que ele é mesmo para essa seta aqui, ó, referente para essa seta aqui. E aí, se você vir aqui, lá na tag da activity contact activity, a gente tem um tema só para ela, né? Então eu vou vir aqui no tema e explicar porque que eu fiz isso. Aqui no style tem um contact activity e o primeiro é o do back arrow. Para a gente entender esse aqui, a gente tem que entender esse daqui primeiro. Esse daqui, a gente seta esse valor control normal para esse cinza, né? E ele afeta diretamente o valor, a cor do back arrow. Então, quando eu coloquei o cinza para ter aqui o hint, na verdade o hint não, a linha, esse bottom line cinza, eu acabei colocando esse camarada cinza também. E esse camarada aqui, ele está setado lá na tag activity do Android Manifest. Então ele afeta todo mundo que está nessa activity. Já esse daqui está setado diretamente na tag do bar. Então ele afetou, ele prevalece, né, diante esse daqui que está na tag do activity. Então eu precisei fazer essa gambiarzinha aqui, com o mesmo color control normal, para poder manter a cor aqui branca, ok? Somente por causa disso. E esses dois aqui eu precisei para manter essas cores aqui, né? O verde, o accent, né? É o mesmo do accent color, do primary color, perdão. E esse daqui, o cinza, como está lá na documentação, e ficou um contraste legal aqui também, ok? Beleza, vou fechar aqui. Aqui no Android Manifest aqui não preciso de falar mais nada, aqui tá tudo correto, né? Então vou fechar aqui também. E a gente volta aqui pro nosso Contact Activity para a gente implementar o nosso do After. Mas antes de implementar o nosso do After, agora a gente vai lá para o nosso servidor, né, para o nosso PHP. Eu já implementei parte do código, né? Na verdade eu implementei a APL Contact, porque além de enviar o e-mail, a gente vai salvar os dados no banco de dados, né? Então tá aqui o nosso contact, que está vazio a nossa tabela. Aqui estão os campos ID, que é auto-incrementado, é o primary, né? A chave primária, o ID do carro, o e-mail do usuário, o assunto, a mensagem, o tempo, o horário que ela foi enviada, enfim. Vou fechar aqui. Aqui está o nosso controlador, mesma coisa do último vídeo. Eu vou, antes de copiar e colar, enfim, mostrar a modificação que a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui que a gente tem também a nossa contact, né? Que tem aí o ID, o K, o e-mail, o subject, a mensagem e o tempo de registro. O tempo de registro a gente não tem lá no Android, não é necessário, porque o banco de dados está aqui. Enfim, e aí eu tenho um método chamado setAllData. Deixa eu fechar aqui, que eu vou colocar o objeto JSON, e em vez de eu fazer isso daqui lá no nosso controlador, ficar enchendo de código lá, eu faço dentro dos objetos, né, das entidades, que os dados são todos atributos deles mesmo. Então não tem necessidade, eu não vejo necessidade de colocar o preenchimento fora, né, do objeto, eu coloco dentro do objeto mesmo. E aqui uma lógicazinha, caso o e-mail não venha, a gente vai utilizar esse e-mail aqui no reply to, quando o usuário quiser responder, ok? No nosso caso, o usuário vai ser nós, o administrador do sistema, porque essa entidade que a gente vai estar fazendo aqui é para o usuário da app enviar um e-mail para a gente, né, que é o administrador da app. Então, caso dê tudo errado, a resposta que nós que vamos receber e-mail vai ter que ser para o nosso próprio e-mail, e não para o e-mail do usuário, porque o e-mail dele não veio, ok? Então, beleza, nossa contact. O que importa mesmo são os atributos, né, que tem que ter os atributos que também tem lá. Não precisam de ser todos iguais, mas pelo menos os que tem lá. E o nosso response, que tem exatamente os mesmos atributos que tem lá, ok?
E como aqui eu trabalho com public, eu não preciso do get e setter, porque, enfim, para adiantar o nosso trabalho com o JSON encode e o JSON decode, o código fica bem menor, mas é basicamente os meus atributos do response lá no Java. Vou fechar aqui e aqui, ok? E nossa PL contact que vai receber a chamada aí do nosso controller. Basicamente ela vai direto chamar, mas a gente vai ter que fazer mais código aqui, direto chamar aqui o save contact, que no big deal, né? Nada demais. Acessando o PDO, criando a query, né? Uma string doc e salvando, ok? No nosso banco de dados. Beleza, voltando aqui, você vai ver que a gente tem um response passado aqui como opcional, ele é opcional esse método. Ele está aqui porque ele vai ser, a gente precisa de dois valores, ok? Lá no Android. Então eu utilizei ele para poder passar em forma de objeto que fica mais fácil o acesso, ok? Até mesmo a maneira de enviar fica mais fácil do que a gente criar uma lógica para ter que pegar dois valores separados e colocar no nosso JSON decode, ok? Encode, aliás. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu não tenho ainda a parte do controlador, vou copiar aqui, ok? Lembrando que vão ser enviados lá do Android um carro e um objeto carro e um objeto context dentro de um objeto JSON. O objeto JSON ele já é realizado o parse, né, o onMeshing aqui, né, já de verificar que é um envio post, beleza. E aqui eu vou mudar. Se você reparar aqui em contact, eu tenho outro, mathHoid contact. Então aqui não vai ser esse mathHoid, vai ser esse método, né, que vai ser o nosso filtro. Aqui a gente não vai utilizar a car também. Estou vindo zero aqui. Contact. New contact. E aqui eu já posso direto fazer aquela chamada ao nosso método setAllData e colocar o nosso JSON object. Aqui eu posso fechar, né? Tirar, aliás. Aqui vai ser outra PL também, a contact, e aqui send contact to admin, contact to admin. Primeiro parâmetro é o contato, o segundo é o nosso response, que eu não criei aqui. O objeto no PHP ele é igual no Java, a gente trabalha com referência e o objeto está na memória. Então, a gente passando aqui, criando um objeto aqui fora, ok? New response, a gente vai estar acessando dentro do método o mesmo objeto, né? A mesma referência. Então, beleza. Vou tirar esse camarada aqui, que ele não tem aquele retorno de array. Contact, response, e aqui o retorno, ele é um objeto, esse camarada era um array. Eu vou colocar ele dentro de um array, porque lá no Android eu não fiz um código para trabalhar com o JSON Object, sim com o JSON Array chegando. Então tem que fazer ele virar array também. Até aqui tudo bem, só que aí a parte principal, né, uma das partes principais daqui, que era enviar o e-mail, a gente não está fazendo ainda, ok? Então vem aqui, como é que a gente vai fazer para enviar e-mail? A gente volta aqui, e aí eu entro no Packages, né? Se você é programador PHP, eu recomendo que você utilize o Packages para você, enfim, descobrir algumas entidades que você não vai precisar de implementar na mão. Por exemplo, você quer manipular a imagem, você vem aqui e coloca image, aí você tem aqui várias entidades, pode ordenar aqui por número de downloads, ok? Eu utilizo o Intervention, né, para mim é muito bom, mas aí o mais baixado, enfim, que tem mais estrela também, é o Imagine, você pode estar testando. No nosso caso a gente quer e-mail, lembrando que isso aqui é palavra-chave, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está baixando uma coisa que foi muito baixada e ela só é um plugin, né, de um framework, por exemplo, do Laravel. Então você tem que verificar se realmente é o que você está procurando. Vou colocar e-mail, ok? E você vai ver que o mais baixado aqui é esse SwiftMail, enfim, eu nunca utilizei ele. Eu utilizo o Mandrill, provavelmente é muito bom, né, mas o Mandrill aqui é como se fosse o da AWS SaaS, ele é uma API de acesso ao serviço deles, ok? Eu utilizo esse camarada aqui, se você for ordenar por estrela, ele é o primeiro. O PHP ele é bem conhecido, né? E ele é bem antigo já no PHP, eu utilizei ele tem bastante tempo. E se você entrar nele, vamos entrar aqui no package, vamos entrar na página dele. Aqui tem, enfim, alguns comentários, o que ele é, e a parte importante, o Composer. Se você é programador PHP e não se você é programador PHP e não utiliza o Composer, eu recomendo que você dê uma pesquisada e instale ele, vai ser ele é bem tranquilo de instalar, né? E o que ele faz
adiantar o processo aí de você conseguir colocar componentes no seu sistema, né? Você vai ver como é que eu vou fazer aqui, vai ser bem rápido, do que você ficar quebrando a cabeça, colocando depois o require ou include, enfim. Ele faz isso tudo pra gente bem mais rápido. Eu vou entrar aqui no GitHub, ok? Do PHPMailer. Eu não vou estar falando, instalando o Composer aqui, eu vou deixar contigo aí, se você é programador PHP e não conhece ainda o Composer. Se você tiver algum problema, você entra em contato nos comentários do vídeo, né, que vai estar aí, que está aí disponível. Enfim, aqui está a página do PHPMailer, ok? É bem simples de utilizar e muito poderoso com as entidades que ele tem, com as possibilidades que ele nos fornece. A primeira coisa que eu vou fazer é baixar, né, via Composer. Vou voltar aqui no nosso projeto. Vou vir aqui na raiz. Vou clicar, eu já tenho instalado. Outra coisa que eu quero comentar, você está vendo que eu estou utilizando o IDE. Esse IDE é o PHP Storm. Infelizmente ele não é gratuito, ok? Ele é pago, mas você tem um mês gratuito. Ele, se não me engano, é $99. Minha opinião é que vale a pena, né? O custo-benefício vale muito a pena. Não é uma coisa que você vai pagar anualmente. Você paga de acordo com a atualização que você fizer. Dependendo da atualização que eles soltarem, você vai ter que pagar uma nova licença. Mas não é $99, você vai pagar menor. Mesmo assim, um valor menor, porque você já tem a licença primária. Mas mesmo assim, vale o custo-benefício, né? Eu tive uma produção muito maior quando eu comecei a utilizar um IDE, o PHP Storm. Se você tiver uma outra ideia, tem várias ideias aí gratuitas, que tem o Eclipse, né? Você pode programar em PHP com ele. Enfim, você utiliza aí o que você quiser. Eu já trabalhei muito com o Eclipse, não com PHP, e trabalhei um pouco com o Zend, que é a mesma interface do Eclipse, e realmente eu preferi o PHP Storm. Mas enfim, você vê o que é melhor para você. Se você quer ir no Notepad, eu fiquei muitos anos no Notepad++, aí você vê o que é melhor para ti. Aqui no PHP Storm eu já posso vir aqui na raiz, clicar com o botão direito, Composer, Init Composer, ele vai adicionar o Composer aqui para mim. Aí tem alguns arquivos padrões que ele adiciona. Eu posso adicionar por aqui a lib, né, o PHPMailer, mas eu vou adicionar pela interface gráfica. Venho aqui novamente, Compose e Add Dependency. Aí você vê que vai aparecer com uma série de pacotes. Aí eu volto aqui, PHPMailer, blá 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 blá. Chega aqui, ele mostra como é que a gente vai fazer a busca lá no Composer. Eu volto aqui no PHP e só coloco. E ele vai apresentar para mim, eu vou instalar. Eu não gosto de versões quando tem dev, tem um tracinho dev. Eu prefiro pegar a versão que está full, completa, sem estar em desenvolvimento ainda. E essa última dele já está full, então eu vou instalar ela mesmo. Ok, componente instalado, né? Pode vir aqui em Vendor, Composer, PHPMailer, enfim. Já podemos utilizá-lo, ok? Notar o autoload que está aqui setado, a gente vai precisar dele, a gente precisar ficar colocando os require na mão. Ok, vamos voltar aqui e vamos ver como utiliza, né, esse componente. E esse exemplo aqui já vai nos ajudar bastante. É basicamente o que a gente precisa. Vou copiar tudo aqui, né? O que a gente não precisa eu vou comentar, vou tirar, enfim. A gente volta lá no nosso script PHP, mais precisamente na PL Contact. E se a inserção for ok, se ela foi true, né, deu certo, deixa eu ver aqui, response status foi true, se a gente voltar aqui, ele só é true se ao menos uma linha foi afetada, que é o que vai acontecer. Se uma linha foi inserida, uma linha foi afetada. A gente volta aqui, foi true, vamos colar nosso script, né? Vamos voltar aqui no controlador e vamos liberar o autoloader, que eu já tinha, nos meus testes já tinha colocado aqui, do vendor, né, do composer, para ele carregar o nosso PHP, as classes do nosso PHPMailer. Beleza. Aqui está tudo certo. Volta aqui para a PL Contact e vamos ver o que a gente vai utilizar e o que a gente não vai utilizar. Aqui já está instanciando a classe, né, PHPMailer. Debug a gente não vai utilizar. Aqui está o servidor, né, SMTP, a gente vai estar utilizando. Eu vou ter que colocar aqui no caso o da AWS que a gente vai estar utilizando. Autenticação true, username, password, a gente vai estar utilizando o da AWS também, ok? TLS, sim, a gente vai estar utilizando TLS, a gente vai continuar com a porta 587. O from e o from, esse from é e-mail e esse from name
a gente vai estar utilizando também o que vai estar verificado na AWS, porque o da AWS você só pode utilizar para enviar, né, os e-mails que você já verificou, no caso que você foi enviado para o seu e-mail o link de confirmação e você confirmou para você poder, no caso aí, estar utilizando a AWS. No From vão ter que ser esses e-mails confirmados, ok? No caso de enviar, na AWS você vai ter que pedir autorização, na verdade você só vai enviar uma mensagem de contato para eles pedindo, tem um formulário lá, pedindo a liberação da sua conta para produção. No caso, o serviço de SaaS, quando a gente está lá no dashboard, você vai entender, para produção. E aí ele vai deixar você enviar para qualquer e-mail, né? Caso contrário, você só vai poder enviar para e-mails que estão autorizados, igual no caso dos e-mails que são a origem. Os destinos vão ser só os e-mails autorizados, que no nosso caso não é necessário trabalhar dessa forma, né? Eu vou apagar o Helios, a gente vai estar enviando para Tiengo. O From vai ser do meu outro e-mail que vai estar autorizado, viniciustiengo@gmail.com. Beleza, por que eu estou enviando para o e-mail meu conhecido? Porque é uma mensagem de contato que vai para o admin, e eu sou o admin. Aí o para, né, que vai ser o e-mail do usuário, o e-mail que a gente pegou lá no Android. A gente pega aqui, contact, e-mail, ok? A gente não vai trabalhar com cópia, que seria dessa forma, e com cópia oculta, nem com arquivo anexado, ok? Ele vai ser sim HTML, e uma coisa legal é que ó, tem o HTML, ok? E tem a versão test plain, caso o usuário esteja utilizando aí um serviço, uma aplicação de e-mail que não trabalha com HTML, ok? Então eu não vou utilizar essa mensagem aqui, eu vou apagar, e nem essa daqui. Na verdade, eu vou jogar no corpo do e-mail o e-mail do usuário, que está enviando a mensagem, vou concatenar aqui, vou colocar duas quebras de linhas, no caso essa daqui é a versão HTML, então vou colocar a mensagem, ok? Aqui o assunto também, né, eu quase passei batido, mas o assunto também está no objeto contact, subject. E aqui eu faço a mesma coisa, né, no corpo alternativo, quando é só test plain, eu vou colocar um pipe para dividir. Então, beleza. Uma coisa importante, como a gente está salvando a mensagem de contato no nosso banco de dados, e se entrou aqui é porque ela salvou correto, deu tudo certo, o e-mail, na verdade, ele não é tão importante não. Né? Na nossa lógica, ele não é tão importante, porque a mensagem já foi salva. Ele é mais um alerta de que a gente recebeu uma mensagem de contato, mesmo que ele esteja enviando a mensagem de contato no corpo dele. Então, o que a gente vai fazer? Só dele entrar aqui, a nossa mensagem de response vai ser mensagem, né, enviada com sucesso. Só dele entrar aqui, a gente não precisa nem de ter enviado o e-mail. Caso contrário, quer dizer que falhou. E falhou na hora de salvar no banco de dados. Então a gente não tem essa mensagem. Então a gente coloca que falhou, beleza? Então essas mensagens que não tem importância pra gente. Pode comentar. Mas se você for implementar e quiser, enfim, para você, na sua aplicação, elas tiverem importância, você pode colocar em português, né? Se a gente vir aqui é bem tranquilo. Você tem um exemplo aqui, ele coloca esse PF aqui porque ele está fornecendo o próprio dele, né? Mas enfim, não há necessidade. A gente pode vir aqui, copiar até aqui, voltar. Eu vou colocar logo depois de porta. E realmente ele retorna em português, eu testei. BR, se você vir aqui em Vendor, PHP Mailer, você vai ter Language e o Brasil não é PTBR, é BR. Né? Vai estar lá, você deve fornecer blá, 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 as mensagens em português. Ok? Show de bola. Né? A gente precisa setar agora os nossos credenciais e o servidor do AWS. Porque até aqui aparentemente está tudo ok. Estou enviando como a gente quer. Beleza. Né? Então a gente volta aqui e volta no AWS. O AWS é um servidor cloud, né? Ele trabalha com vários serviços na nuvem oferecidos, né? E ele trabalha por meio de modo de uso, né? Você paga o que você usa, você não paga mensalidade. Se você não está usando nada, você não paga nada, mesmo que você tenha conta e possa acessar a conta. Se você não conhece, eu recomendo que você dê uma olhada no AWS ou então em outro servidor cloud. O AWS é o mais famoso servidor cloud, o outro famoso é o Azure, né? Da Microsoft. Mas enfim, vamos logar aí. Você, para fazer a conta, deixa eu falar, você vai fazer a conta, se você não tiver conta, você tem 12 meses gratuito
em um plano deles, né, que para teste é mais do que o suficiente. Por exemplo, para esse de e-mail que a gente vai fazer aqui, é muito útil, né, essa versão gratuita. Já tem muito mais do que a gente precisa. E só que você vai ter que dar o cartão de crédito internacional na hora de criar a conta no AWS, né? Eu queria mostrar essa parte do e-mail aqui, mas porque é uma forma, né, de mostrar como a gente envia e-mail sem o usuário saber, enfim. O e-mail está sendo enviado no background sem precisar de usar uma intente, abrir um aplicativo do Gmail, qualquer outro aplicativo de e-mail, e sem o usuário saber o que está acontecendo, ele pode estar até imaginando ali que tá, enfim, tudo está dentro da app. Quando não está, a gente está utilizando um servidor para enviar e-mail, enfim, tudo é abstraído do usuário. Eu estou mostrando a AWS aqui, mas você pode utilizar qualquer sistema para você enviar seu e-mail no background, ok? Eu prefiro a AWS também porque eu já utilizo ele, eu tenho conta nele, e eu sei que, enfim, tem muita coisa que eu posso estar utilizando nele. Você utiliza ele se você quiser. Então já estou te alertando que você vai ter que ter um cartão internacional, eles não vão te cobrar, né? Mas quando acabar seu período de teste, eles vão começar a cobrar, que é depois de um ano. Se você ficar só com as entidades gratuitas, né? E no limite delas, quando elas são gratuitas. Porque se você passar do limite delas, você vai ter que pagar. Minha recomendação é que se o seu sistema é um sistema que tem muito acesso, já está gerando dinheiro, vale a pena investir na AWS. Mas se for muito pequeno, né? Muito pequenininho, vale a pena investir só nesse primeiro ano para você conhecer. Nesses primeiros 12 meses gratuitos. Porque para sistemas pequenos não vale a pena começar, a minha opinião é que não vale a pena começar com a AWS, porque você paga mais. O valor dele é em dólar, por isso que você tem que dar cartão de crédito. O máximo que vai acontecer é você ficar pagando nesse tempo de gratuidade uns 4, 5 dólares, porque você vai acabar utilizando um Host 5.3, por exemplo, que você vai ter que pagar 1,50, na verdade é 50 cents, né, por cada domínio que você registrar, por mês que você paga isso. Então, é pouca coisa, ainda vale a pena. Enfim, você escolhe o servidor que você quiser. Eu vou utilizar o AWS. Eu vou entrar aqui na minha conta. Aí, se você for um novo usuário, você coloca aqui, vai cadastrando, next, colocando endereço, dados, enfim. Aí tem o caminhão de serviço que ele te oferece. S3 é muito popular, o S2 é provavelmente o mais popular, e por aí vai. O que a gente vai estar utilizando é o SES, né? E como eu falei, para você poder enviar o SES é o serviço de e-mail da Amazon. Para você poder enviar um e-mail partindo dos servidores da Amazon, você tem que verificar esse e-mail, você tem que provar para a Amazon que esse e-mail é seu. Então a gente vem aqui em e-mail address, ok? Eu tenho alguns já verificados. Na verdade, o e-mail que eu vou verificar eu nem estou utilizando lá no código, mas eu vou mostrar só por didática, né, para você ver como é que funciona. Você vem aqui em Verify New Email Address. Novamente, vou voltar aqui, como é que você entra no SES, né? Você terminou de criar sua conta. Quando você criar sua conta na AWS, você vai ter que esperar seu cartão ser validado. Se passar de 10 horas, 24 horas e não te derem uma resposta, volta lá e troca de cartão internacional. Eu tive esse problema e eles não avisam que teve problema. Comigo eles não avisaram, eu tive que ir lá depois de 2 dias ver o que estava acontecendo e também não avisaram, eu simplesmente troquei o cartão e passou. Né? Então se acontecer isso com você, vai lá e troca o cartão. Na hora que você for liberado a sua conta, você vai ter acesso àquele mesmo dashboard que eu tive, você entra no SES, você não precisa de criar mais nada, ok? Então você vem aqui, e-mail address, e coloca o seu e-mail, Gmail, que você tem acesso para você verificar. Vou colocar um e-mail aqui, vinicius@tiengo.com.br, verified email address. Eu vou pedir para ele me enviar um e-mail de verificação, blá, 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 vai enviar o e-mail, vai lá e confirma. Pendente. Eu vou vir aqui, vou acessar essa conta minha e tem que ter lá, no caso, um e-mail. Tá aqui, Amazon Web Services, ok? Vou entrar, só clicar nesse link de confirmação e vai aparecer congratulations, blá 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 blá, que seu e-mail foi confirmado e você está liberado para utilizar o serviço Amazon CS com esse e-mail, no caso enviando a partir desse e-mail. A gente volta aqui para a AWS, vou dar aqui um refresh e está liberado, né? Eu já posso utilizar ele para envio. Minha conta já está liberada, no caso eu posso enviar para qualquer um, agora partindo só desses 4 aqui. A mensagem só parte desses 4 aqui, porque são os verificados. Ok, já temos o e-mail verificado, né? Mostrei como é que faz para verificar. Só que o que a gente quer mesmo é acesso ao SMTP. Então a gente vem para esse camarada aqui, né? E a gente está na região Nova Virgínia. Você vai ver que tem São Paulo. Aqui não vai aparecer São Paulo. São Paulo não tem um servidor de e-mail, igual enfim, a Austrália também não tem. Só tem Nova Virgínia, Oregon e na Irlanda. Ok? Isso é ruim no caso da latência, mas é uma coisa tão pequena que, enfim,
não tira o custo-benefício, que é válido. Então esse é o nosso servidor SMTP, a gente copia, a gente pode estar utilizando as portas 25, 465 e 587, a gente já está com a 587, volta aqui para o serviço PHP, vou colar aqui, ó, host, ok? Só que a gente precisa aí do nosso username e password, e tem um monte de blá 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 blá, e ele fala para você que você precisa disso. E a gente vai clicar aqui, a gente vai para outro serviço, né, do AWS, que é o serviço de credenciais, que é o IAM, né? Mas enfim, não precisamos de entrar nos pormenores dele, só que ele já deu aqui um usuário IAM, um nome de usuário IAM alternativo pra gente. Vamos continuar com ele mesmo. E aqui tem mais um monte de descrição, blá blá blá, nada importante. Create. Vamos criar. E aqui é a parte importante, você tem que fazer o download desse arquivo de credenciais. Aqui está nosso username, vou copiar, cria o seu, vou apagar o meu, tá? Não vai ficar aí. Vou vir aqui, username, e então nosso password. Essa hash gigante aqui. Enfim, dessa forma a gente já está com acesso, né, ao servidor. Vamos voltar aqui e vamos realizar o download, né? Você faz o download, eu recomendo que você coloque aí no seu projeto, no lugar seguro. Não realize o git dele, tá? Nessas credenciais, quando você for colocar no seu versionador. Por exemplo, vamos vir aqui no nosso código, a gente tem aqui um conf, eu vou abrir aqui o meu download, e vai ter aqui, ó, credentials, vou só arrastar para cá e dar OK. Beleza. Aí tem aqui, ó, IAM username, que é o que a gente não vai precisar, que é esse camarada aqui, e depois já vem SMTP username e SMTP password, que é a partir daqui e esse daqui. São os que a gente vai utilizar, mas a gente já pegou na interface e já setou aqui, certo? Teoricamente aqui está tudo ok agora. Esse e-mail está verificado, então a gente pode colocar o from dele, né? Não confunda o username com o from. Aqui que tem que vir o e-mail verificado, aqui você pega lá do IAM do AWS, correto? Teoricamente está tudo ok, vamos voltar aqui, contact, a gente vai precisar desse cara aqui, vamos fechar, beleza, já está confirmando aqui é send contact, só fechar aqui e vamos voltar para o nosso projeto Android, ok, a URL é a mesma, o IP é o mesmo que eu estou utilizando, volta para o projeto Android e já podemos modificar o nosso do after, lembrando que o response vai ser enviado, a gente vai evitar a fadiga aqui, não pode deixar dessa forma mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer é desligar o nosso proxy. Vem aqui e coloca gone. Independente da resposta, é isso que a gente tem que fazer. E então a gente vai verificar se o nosso JSON Array é diferente de nulo, para continuar com o processamento. Caso ele seja nulo, a gente vai utilizar um snake bar. Lembrando que a gente já implementou o snake bar no kfragment, a gente vai vir aqui para evitar a fadiga e pegar o código do snake bar, que é exatamente esse daqui, ok? Eu volto aqui para o nosso contact activity, ok, né? E aqui a view, no caso eu vou utilizar o root do nosso layout da nossa activity contact. Se você vir aqui o nosso coordinate layout, ele tem um ID que eu coloquei, é cl container. Volta aqui, coloca find view by ID. Essa mensagem aqui eu vou colocar falhou. Isso aqui já é o suficiente, né? Não vou dar muita importância para isso, mas ele tem que ter importância, tá? Enfim, a ação a gente não vai precisar, né? A gente não vai ter nenhum link de ação. Então, isso aqui já é o suficiente para mostrar para o usuário que teve erro e a mensagem não foi enviada, né? Que é para ele tentar novamente. Caso contrário, a gente vai entrar aqui e a gente vai retornar um elemento no nosso JSON array. Lembra que a gente veio aqui no controle, a gente botou o response dentro de um array. Essa aqui é uma sintaxe, né? Uma das formas de mencionar um array no PHP. Voltando aqui, okay? Eu vou colocar já um try catch, porque eu sei que eu vou precisar por causa do processamento do JSON. Catch. E aí, JSON exception. E print stake trace. E eu vou ter um JSON response. A gente vai ter aqui então nosso response. E pega a primeira posição do nosso array, nosso JSON array. Get JSON object, lembrando que só tem uma posição, na posição 0. ToString, porque esse primeiro parâmetro está esperando uma string, não um JSON. E aí a gente coloca a classe que vai receber, que vai ser utilizada para conversão, que é o response.class. Beleza, né? Chegou aqui,
de qualquer forma a gente vai ter uma mensagem que vai ser apresentada, uma de erro ou uma de sucesso no Snake Bar. Então a gente vai evitar a fadiga, utilizar aqui o nosso Snake Bar. Vamos pegar o response e pegar só o get message. Get message. Ok. E tem uma situação. Quando os dados forem enviados, esses campos têm que ser limpos, não podem ficar com dados neles. Então, lembrando que a gente tem um result, né, um status, que diz true, que deu certo, e false, que deu errado. A gente vai verificar o nosso response status. Se for true, a gente vai pegar os nossos edit test. Bom, ok, né? Limpamos os dados, verificamos se foi erro, né? Nem precisa verificar se foi erro, só mandar a mensagem aqui. Ok, vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Então tá lá, carregou os carros. Vamos entrar aqui no Camaro, e-mail. Vamos tentar enviar vazio. Já mostrou as mensagens de erro, né? Não ficou a linha vermelha, como eu falei, nem aqui o label vermelho. Enfim, vamos assumir que a limitação, ok, da view da test layout, test input layout, mas é possível fazer assim na mão, né? Todas as entidades aqui, colocar a linha vermelho, aqui vermelho, o label vermelho, só a animação aí que vai ficar um pouco core, mas provavelmente é possível também, né? Enfim, vamos utilizar do jeito que está por enquanto e esperar a atualização. Deixa eu voltar aqui no Gradle e pedir para você atualizar, que eu estou utilizando aqui agora. Vamos lá. Suporte design 2.1, antes estava 2.0. E eu tive um problema sério com a 2.0 que eu não estava conseguindo trocar a cor da linha. Né? Quando eu coloquei na 2.1 ela passou a funcionar. Ok, então atualize aí também você. Vamos voltar para a app e vamos tentar enviar agora com um dado qualquer. Vou colocar aqui, enfim, qualquer coisa. Aqui está a nossa tela que eu falei, né? Que eu coloquei lá o proxy. Mensagem de contato enviado com sucesso. Prova disso. A gente tem que vir no banco de dados e verificar se tem uma mensagem salva aqui. Realmente o Camaro é o 9, se a gente vir aqui, ó, o ID dele é o 9, Camaro, 9. Voltando aqui, mensagem foi salva, assunto, ragtime, eu coloquei inteiro, você deve estar perguntando por que você está utilizando inteiro e não está utilizando um tipo date ou timestamp? Porque o MySQL ele trabalha melhor com inteiros, ok? Ele é mais rápido com inteiros. E o e-mail, né, que é o e-mail primário que ele pegou lá no na nossa app, né, que está registrado na nossa app. Bom, funcionou, agora a gente precisa verificar se funcionou o e-mail. Vou sair daqui, esse aqui é o e-mail, enfim, que a gente não está utilizando para recebimento. Ok. Aparentemente funcionou aqui. Vamos ver se foi esse daqui mesmo. Há 1 minuto, funcionou. Eu não dei muito valor, aqui está o e-mail do camarada, né? Enfim, ao texto, só de teste mesmo. Vamos fazer o seguinte. Aqui é o BR, você está vendo que funcionou em PHP, porque se fosse teste plain ia ter um pipe aqui. Vamos enviar novamente. Sair daqui. Enviar novamente. Os campos foram limpos, como a gente esperava. E mensagem de contato enviado com sucesso. Vamos dar refresh, realmente está funcionando, ok? Então aqui nossa parte PHP, não tem muito mais o que falar aqui, a não ser que você queira tratar a mensagem, enviar anexo, tá tudo aqui bem simples de utilizar. Se você utiliza o PHP no back-end, caso contrário você pode utilizar outra lib de outra linguagem, Python, Java, enfim. Aqui está o Android. O teste input layout, ele é só isso, ele é só um wrapper que vai permitir aquela, no caso aí, colocar o erro, né, setar um erro, ou a animação do nosso float label. Não tem muito mais o que falar sobre ele. E então o nosso contact activity, ok? Para a gente enviar, no caso aí, uma maneira de enviar e-mails, ok? Sem precisar de utilizar uma intent para abrir uma app que envia e-mails, ok? Então vou ficando por aqui, a gente vai ficar para download aí no GitHub. Aí não, né? Aqui no GitHub. Vamos lá para o GitHub. Opa, ele está atualizado agora.
mas eu estou melhorando cada vez mais a descrição. Lembrando que essa parte aqui é a parte do Android, né, da aplicação Android, mas tem a parte também do PHP que está aqui do jeito que eu fiz aqui, ok, para ti, comentado também. Detalhe, novamente reforçando a questão do Composer, eu vou deixar contigo, mas se tiver algum problema, você entra em contato comigo nos comentários que eu vou te ajudar. Eu utilizei o Composer, no caso da instalação no Mac, que é muito similar ao do Linux, porque a base é o Unix. Com o Windows provavelmente vai ser um pouco diferente, mas enfim, é isso aí, valeu, obrigado, e utilize o AWS ou outro servidor aí que você queira utilizar para estar enviando, no caso, as mensagens. Eu vou destruir, né, essas credenciais, então utilize as suas. Valeu, obrigado e tchau.